Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e seguindo a vibe de apresentações, eu não me contenho quando a gente vai falar sobre design de apresentação. Eu gosto bastante de ficar testando coisas e é uma parte que realmente eu sou muito visual, então é uma parte que eu acho super importante, tá bonita, tá viável e tá objetiva. Então nesse vídeo a proposta é a gente trazer quais elementos de design são essenciais para você fazer uma apresentação lindíssima e perfeita. O primeiro ponto é coerência. Como assim coerência, Yasmin? Coerência, eu digo no conjunto da obra. Então, se você for ver uma apresentação, eu não quero que você veja ela por slides. Por slides não, veja ela como um conjunto. Porque que acontece? Às vezes a pessoa faz o slide de uma forma, com uma cor, com uma fonte. Vai pro 2, muda tudo, parece que é outro design. E ela nem se tocou. Muda a fonte, fonte pequena, fonte grande, e não tem coerência nenhuma. Então, qual dica que eu dou aqui? Se você vai usar fontes diferentes, usa só duas. Usa uma para o título e uma para o subtítulo ou para o desenvolvimento do texto. Outro ponto, não use fontes muito detalhadas a menos que seja uma jogada de design proposital. Igual você vai falar de um livro ou de uma pessoa e tal, se você quer fazer como se fosse a assinatura dela. Aí é uma ótima sacada. Mas se não tiver um propósito, vai no básico. Porque às vezes vai estar num data show, vai estar longe. Então, quanto mais a letra for bonita e compacta, digamos assim, sem muitos arabescos, assim, mais clássica, perfeito. Mas claro, não vai assim. Nada contra você colocar Arial e Times, mas tenta uma diferente, porque todo já é meio batida, não vai chamar tanta atenção. Então tenta Impact, Roboto, Anton, fontes assim, certo? É sobre isso. E outro ponto sobre coerência é quando a gente fala em formas e cores. Por exemplo, a pessoa usa muito círculo, triângulo e ela mistura tudo isso. Então não tem uma coerência de formas. E outro ponto de cores. Ela usa muitas cores diferentes e não é da mesma paleta. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com o preto, o branco e o roxo. Mais o roxo e o branco. Preto para detalhes. Se eu for fazer algum detalhe e tal, eu tenho que trabalhar entre o branco e o roxo, algum tom entre eles, para não ficar uma coisa muito pá, entendem? A menos que for, por exemplo, você quer dar destaque a um gráfico e quer jogar um vermelhinho, mas mesmo assim seria mais elegante algum tom no meio da paleta, ia ficar mais legal. Então, coerência é sobre isso, você ter um certo cuidado de ter uma lógica na escolha de formas, fontes e cores, certo? Depois eu vou deixar em algum lugar, eu não faço ideia onde, alguns exemplos que eu peguei do Canva pra gente ter uma ideia de coerência, o que eu tô querendo dizer com isso. Ok, agora a gente vai falar sobre outro ponto que é muito importante, que é quando a gente for fazer uma apresentação, não importa a paleta de cores que você usar, não importa as formas. Você tem que tomar cuidado para suas letras estarem sempre visíveis. Porque é que nem eu falei do exemplo do roxo. Ah, eu vou usar roxo e branco. Aí a letra eu jogo num roxo médio. Só que aí não vai aparecer tanto. Então, ou eu tenho que colocar uma borda, eu tenho que colocar um fundo. Então, tenha ideia de que sempre a prioridade são as letras e as informações. O design todo, aquela coisa bonitinha, é background. O principal são as letras. Então, elas têm que estar visíveis. Então, cuidado com o contraste. Então, use do contraste para as coisas ficarem mais visíveis e o espectador não perder nenhuma informação por conta de estar muito claro, muito escuro, esse tipo de coisa, fechado? Ok, outro ponto que é bem importante é que as letras e informações, gráficos, que seja, tem que estar legíveis. Por que você está falando isso, Yasmin? É óbvio que tem que estar legível. Mas você tem que considerar que quando você estiver fazendo a sua apresentação,
você tá fazendo no seu computador, você tá ali de cara com ele. Ou você tá fazendo no seu celular, você é moderninho. Ok. Mas quando for sua apresentação, provavelmente ela vai ser apresentada num data show, num projetor. E desfoca, a nitidez fica um pouco comprometida. Então tenha ideia que, ok, você tá vendo aqui na frente do computador. Você afasta um pouco, dá 1 metro, 2 metros. Você consegue ler mais ou menos ainda? Não consegui. Então, isso é um problema. Então, priorize as coisas estarem legíveis. Não vai colocar o tamanho 12, 10 lá, porque não tem cabimento, não vai dar pra ver. Tinha mais alguma coisa sobre isso? Ah, tá. Cuidado com tabelas e gráficos. Por exemplo, você fez uma pesquisa ou faz parte de algum artigo científico, uma tabela e um gráfico. Você vai colocar do jeito que está lá, integralmente, porque você não vai mudar os dados, não vai construir outra tabela. Ok. Tenha cuidado para ver se ela está legível. Se ela não tiver, eu vou ter que fazer outra, Yasmin. Calma, não falei isso. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai colocar ela. O que eu faria? Eu colocaria ela. Foi feita uma pesquisa, assim, assado. Essa tabela, esse gráfico traz informações sobre isso. Eu colocaria outro slide com essa mesma tabela, aumentaria a transparência dela, colocaria como se fosse um zoom, assim. Colocaria um quadradinho assim, aumentaria e colocaria uma setinha assim, meio que correspondente, para mostrar o dado que eu quero falar para minha audiência. Então, por exemplo, em 2023 aumentou o número de pessoas que compram casacos marrons. Aí eu dou o zoomzinho e mostro o dado. Isso fica bem elegante, fica legal. E você pode fazer isso N vezes. Claro, vai dar para os espectadores olharem na íntegra a tabela? Não vai dar. Mas você conseguiu remediar de outra forma que também fica bom. A menos que o pessoal seja, assim, mais chatinho e tal, aí talvez você tenha que repensar se você não fragmenta a sua tabela ou seu gráfico ou remaneja ele. Aí você fica a seu critério pensar sobre isso, dependendo das suas circunstâncias. E, por último, é fugir do óbvio. Como assim, Yasmin? Fugir do óbvio. Eu acho que eu já dei um spoiler do que eu vou falar agora, mas assim, eu acho que eu já vi. Assim, eu vou colocar aqui do lado. Essa apresentação do PowerPoint, eu acho que eu já vi em umas 500.000 apresentações e esse slide me irrita. Mas não é que ele me irrita porque ele é feio, porque ele já é batido, todo mundo com preguiça usa ele. Então, quando a pessoa bate o olho nesse slide, ela olha assim, nossa, criativo, se esforçou, né, amigo? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Dependendo do design que você escolhe, a pessoa já vai julgar a sua apresentação. Isso acontece, gente, as pessoas julgam as outras, olha que coisa feia. Enfim, mas como que eu posso fugir disso? Olha, o PowerPoint agora tá com umas funcionalidades legais, como eu comentei, eu acho que em outro momento, que ele dá uns design automáticos e tal, mas ainda assim ele não supera o queridinho que é o Canva. Canva ele tem muito recurso de elementos, de fotos, de gráficos. Ele é extraordinário. Eu vou mostrar aqui algumas opções de apresentações do Canva. Então, escolha uma dessas, dê uma modificada, seja na cor, conteúdo com certeza, e trabalhe com eles, porque tem muitos modelos diferentes que eu nunca vi na vida. E traz uma perspectiva de elegância, assim, nossa, a pessoa fez uma coisa diferente. Mas tome cuidado, não precisa ser uma coisa extraordinária a ponto de ser esquisita. Elegância em primeiro lugar. Então, uma apresentação diferente, bonita e elegante. Ok? Nada muito pá, certo? Então, basicamente é isso. Essas são minhas considerações quanto a design de apresentações. Seguindo isso, eu acho que é sucesso. Então, manda aí, você tem dificuldade com a apresentação,
com design de apresentação? Gosta de fazer slide? Manda aí, vamos conversar. Fechado? Bons estudos!